sairá você do vai e vem das reencarnações inferiores. Aí eu achei muito interessante todos os itens, né? Um assim que chama atenção, que é a gente tenta, né, agradar a todas as pessoas, né? Mas você não consegue, né? Deixa eu ver onde está isso aqui. Então, a gente não consegue, a gente tenta, você procura sempre fazer melhor, mas a gente sempre sabe que agradar a todos a gente não vai conseguir. Tá? Então, realmente, se nem Cristo conseguiu agradar a todos, a gente precisa estar ciente, né, que por mais que a gente faça o bem, né, nem todos você vai conseguir agradar. Então, é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa? É isso mesmo, Plínio. Vamos então para a nossa prece? Pode? Sim, Noeli. Vamos então fechar os nossos olhos, serenar a nossa mente, o nosso coração, entrando em sintonia com a espiritualidade superior presente ao nosso lado, que tão bondosamente preparou o ambiente dessa nossa reunião em todos os nossos lares. Vamos sentir essa energia de paz, de amor, essa luz que nos envolve e ficar em sintonia com ela durante todo esse nosso encontro, para que possamos estar receptivos a todos os conhecimentos que nos forem passados por intermédio dos tarefeiros e que nós possamos aproveitar o máximo possível, aplicando aquilo que vamos aprender em nossas vidas, em nosso cotidiano, melhorando as nossas relações, melhorando as nossas ações, para que possamos continuar com a nossa evolução. Que assim seja. Que assim seja. Bom, a Tânia vai fazer o evangelho para a gente, né? Ela até mandou um material bastante legal. Obrigada, viu, Tânia? Como eu dou aula, né, eu tenho, se eu não fizer assim, depois eu me perco, né? Então, o evangelho pode começar, Rita? Pode? Tá. Então, eu encaminhei para vocês, porque aí eu selecionei aquilo que eu considerei mais importante no Evangelho. Então, hoje nós vamos discutir o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7 e os itens de 3 a 6. Trata, né, nesse trecho, do princípio da humildade, onde Jesus, né, por meio de vivências junto aos seus discípulos, ele ensinou como que nós poderemos entrar no reino dos céus. Então, todas as passagens vão tratar dessa questão, da humildade. No item 3, todo aquele, né, que se eleva será rebaixado. Vimos como Jesus respondeu aos discípulos quando ele lhes perguntaram quem é o maior no reino dos céus. E aí Jesus chamou uma criança e no meio deles respondeu: eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Aqui Jesus já começou a chamar a atenção para a importância da simplicidade, né, para a importância da espontaneidade, da importância do quanto uma criança ela flui nas relações, né, na vida, e o quanto isso é importante para a gente entrar no reino dos céus. E aí tem, né, o que ele coloca é que todo aquele que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, que era a criança que ele estava, né, ali junto com eles e os discípulos, ele coloca que quem não se tornar como essa criança será
quem se tornar como essa criança será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Então, nesse primeiro trecho, no item 3, ele coloca sobre questões, características que as crianças têm e que a gente observa, né, em todas, né, quando a gente vê as crianças brincando, elas nunca se relacionam com as outras perguntando nome, sobrenome, de onde vem, a cor, né? Existe um grau de espontaneidade, de acolhimento e de integração muito importante. Então, nesse primeiro item, essa questão é abordada. No item 4, continuando, né, esse trecho, a gente vai observar o encontro, né, da esposa de Zebedeu, né, com Cristo. Eu fui olhar, a esposa de Zebedeu, ela é mãe de 2 discípulos, né, de Jesus. Então, esses 2 discípulos, Tiago e João, e ela, né, dizendo para Jesus, ela ordena a ele que os 2 filhos tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Esse trecho está em São Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. E aí, quando Jesus, né, escuta isso, ele responde que o seguinte: vós não sabeis o que pedis. Mas mesmo assim, ele pergunta aos discípulos se eles poderiam beber o cálice que ele próprio estava bebendo. E os discípulos responderam que sim, que eles podiam beber do mesmo cálice. E aí Jesus responde que realmente eles poderiam beber, mas quanto estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabia a ele, Jesus, conceder isso. Isso só será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Então, o próprio Jesus disse, né, à mãe desses 2 discípulos que a escolha de quem vai estar preparado ou não caberia a ele, mas caberia ao Pai, né? E aí, os 10 apóstolos ficaram indignados com essa questão, né? A mãe dos outros 2 ordenando a Jesus, né, que desse uma preferência aos filhos dela. E aí, continuando, Jesus chamou todos eles, né, para si, e aí ele diz o seguinte: vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes a tratam com império. E aí ele fala: não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser se tornar o maior, seja vosso servidor, e aquele que quiser, o primeiro dentre vós, seja vosso escravo, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Então, aqui também já é o segundo ensinamento. O primeiro é que para entrar no reino dos céus, né, ou para estar junto a Jesus, junto a Deus, nós temos que ser simples que nem uma criança. O segundo é que para estar também, né, e para fazer jus a essa entrada, nós também, ao invés de exigir qualquer coisa, nós precisamos servir, né, e dar vida para outros. Então, aqui eu entendi o seguinte, que cada um, onde estiver, no espaço que estiver ocupando, e com o talento, com a missão, com o propósito de cada um, é muito importante a gente entender isso, que a gente está aqui a serviço do Pai, né? Então, a serviço de cumprir com uma série de questões que a gente veio, né, aqui desempenhar, mas sempre com esse propósito de servir e poder, né, contribuir para a melhoria de muitos. Então, aqui fica assim, bastante interessante que, ao invés dele né,
ele próprio aqui, eu acho que ele exerceu de uma humildade muito grande, porque ele disse para ela, né, para a mãe dos 2 discípulos, olha, não é comigo que você tem que falar, você tem que servir a Deus. Né? Então, não sou eu que vou escolher quem vai ficar à minha direita ou quem vai ficar à minha esquerda. Né? E quem quer, né, chegar próximo tem que servir, e servir de uma tal maneira para que haja a redenção de muitos. Então, que a gente deve também ter essa preocupação, porque a gente aqui não é só aprender, mas principalmente colocar em prática, né, na nossa vida. Na terceira passagem aqui, Jesus, esse relato está dizendo que ele, num sábado, ele ia almoçar na casa de um fariseu, que é, na realidade, uma pessoa, assim, pelo que eu entendi, era uma pessoa diferenciada, e que ele, ao entrar para fazer essa refeição, ele ficou observando os convidados. E, ao observar os convidados, ele verificou que eles escolhiam os primeiros lugares para se sentarem. E aí ele propôs uma parábola bastante interessante, né? Quando fores convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não tenha que vos dizer: dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Então, ele observa que eles todos iam buscar os primeiros lugares, mas ele coloca que, ao ser convidado, que a gente não deva correr para o primeiro lugar. Mas quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, para quando aquele que vos convidou vier e lhe chamar para o lugar mais alto. E então isso será motivo de glória diante de todos, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Aqui me chamou bastante atenção pelas questões nossas do ego mesmo, né? Então, muitas vezes, a gente, assim, ao invés de ter esse comportamento da simplicidade, de entender que a gente está servindo, todos somos iguais perante a Deus, muitas vezes, né, ou pela função, ou é mesmo só ego pelo ego, né, a gente já vai chegando nos primeiros lugares, né, sem olhar para o lado e para o lado, né, porque para Deus os valores realmente não são nem cargo, nem sobrenome, nem bens materiais, mas é aquilo que a gente está construindo e aquilo que a gente está contribuindo no sentido não só da nossa de energia, a gente está colocando para a melhoria da nossa comunidade, da nossa família, daquele entorno nosso. E aí, né, porque no item 6, praticamente, é um resumo desses aprendizados, né, desse trecho do Evangelho. Porque aqui a gente tem Evangelho de Mateus e também tem Evangelho de Lucas, né? Cada item aí está assinalado para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as máximas aqui aprendidas, né? Então, as máximas são a consequência do princípio da humildade, que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por estas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele tomou uma criança como modelo, por ela ter simplicidade no coração, e disse: será o maior no reino dos céus, quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. O mesmo pensamento fundamental se encontra na outra máxima, que é a seguinte: que aquele que quiser se tornar o maior,
seja vosso servidor. E nesta, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Então, o trecho do Evangelho, ele contempla essas passagens, chamando, né, a atenção de todos nós quanto à importância dos nossos comportamentos, né, a partir do conhecimento do Evangelho, mas também e principalmente na prática desses ensinamentos no nosso dia a dia, né, entendendo, né, que a importância de nós tratarmos todos, né, como uma criança trata, né, os seus semelhantes, a importância da gente, né, não querer ser mais do que ninguém, ser privilegiado, né, ficar nem à direita nem à esquerda, né, de Jesus, mas ao servir a Deus e ao praticar as leis divinas e praticar esses ensinamentos, é Deus que vai nos escolher, é Deus que vai nos guiar. E, finalmente, a questão, né, que a gente colocou aqui é que quando a gente for convidado para alguma coisa, que a gente não se adiante, né, que a gente aguarde ser chamado para a posição que aquele convidado nos colocará, ao invés da gente se achar, né, ou achar que a gente é mais do que aquelas pessoas que compõem aquele grupo ao qual a gente pertence. Então, o Evangelho é isso, né? Está aberto para vocês comentarem e para discutirem aí. Procurei fazer o resumo do resumo, que é a primeira vez que eu fiz o Evangelho, eu demorei muito. Tá, obrigada. Bem detalhado, né? Eu acho que fica claro, né, pessoal, que em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade, né, na categoria das virtudes que aproximam todos nós de Deus. E que o orgulho, ele está realmente nos vícios que acabam nos afastando deles, né? E tudo isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato realmente de submissão a Deus. E o orgulho é aquela revolta contra ele. Então, acho que mais do que nunca, a gente precisa trabalhar as nossas qualidades morais, né? Porque é isso que importa e não aquilo que, aos olhos do mundo hoje, né? Ainda na pobreza de espírito, a gente valoriza. Então, acho que esse evangelho me traz muito essa questão da humildade. Alguém mais queria colocar alguma coisa, pessoal? Podemos seguir? Podemos? Ok. Bom, hoje nós vamos estudar a lei de liberdade. A gente vai entender um pouquinho mais sobre a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. Será que são as mesmas coisas, né? Isso que a gente vai estudar. Eu vou tentar aqui projetar minha tela para vocês, para a gente acompanhar junto nos slides, né? Isso, vamos lá. Então, como eu disse, lei de liberdade de pensar e a consciência. O objetivo específico desse estudo nós vamos aqui juntos esclarecer o significado de relacionamento, no relacionamento humano. Vamos fazer uma relação entre liberdade de pensar e liberdade de consciência. E também vamos explicar um pouco mais, né, como impedir os abusos da manifestação da consciência. E antes da gente entrar na teoria propriamente dita, eu vou passar um vídeo. Esse vídeo, eu não sei se vocês conhecem, é dos Amigos da Luz. Eles sempre trazem a doutrina espírita de uma forma assim mais leve, às vezes até mais para o lado cômico. Isso para facilitar o aprendizado. Mas esse vídeo aqui, ele não tem nada de cômico como eles costumam fazer. Mas ele é bastante importante para a gente entender bem essa temática de hoje. Já que a gente está falando aí de liberdade, vamos entender sobre aquilo que nós pretendemos, por aquilo que acaba aí nos amarrando. Eu espero que dê certo, né, da gente continuar aqui passar para vocês e que todo mundo consiga ver. Vamos ver se a internet também vai ajudar, né, pessoal? Porque às vezes, na hora de passar, dá algum probleminha. Deixa eu minimizar a tela primeiro, que talvez
que eu consiga colocar em tela. Vamos ver. Aí eu aumento para vocês. Tá. Na hora que vai começar a entrar, vamos ver. Na hora que eu aumento a tela, ele para, gente. Vamos ver se eu consigo. Agora sim. O que é isso? Onde é que eu tô? Você tá numa prisão? Oh! O que que me prenderam aqui? Eu sou inocente! Gente, eu não tô me lembrando de nada. Eu tava conversando com a Raquel e eu vi... Oh! Por que que me prenderam? Advogado, não! Tem o direito de permanecer calado. Dá pra parar de gritar? Cara, eu sou inocente. Eu não sei o que aconteceu. Eu tava conversando com a minha esposa e de repente eu parei aqui. Eu não me lembro de nada, cara. Se você não lembra de nada, como é que você tá falando que é inocente? Deve ter esquecido. Você bebe? Não, eu não bebo, eu não fumo. Eu sou certinho. Eu sou certinho até demais. Caras certinhos também são presos, parceiro. Que parceiro? Daqui, meu irmão, não sou parceiro de bandido não, tá ok? Alguém, por favor, alguém me tira daqui, alguém me escuta. Você tá falando com quem, amigo? Sei lá com quem eu tô falando. Eu tô falando com quem me prendeu. Alguém, por favor. Ninguém te prendeu aqui, parceiro. Olha que meu nome é João, cara. Você mesmo entrou aqui sozinho. Aliás, não tem outro jeito de entrar aqui nem de sair, parceiro. Tá maluco? Quem que se prende por vontade própria? Eu? Você? Tanta gente? Alguém, por favor, alguém me tira da mesma cela que esse maluco aqui, por favor. Que maluco é você, rapaz? Que fica aí gritando, falando sozinho. Que é isso? O que você tá fazendo com a foto da Raquel? Raquel? Parece mais a Juliana. Eu tava tentando adivinhar o nome. O que você tá fazendo com a foto da Raquel na mão? Fala logo. Ela caiu da sua mão quando você entrou na cela. Ela é o quê? Tua namorada? Esposa. Quer dizer, ela ontem me pediu divórcio. Mas ela não vai se ver livre de mim, não vai. Tá entendendo? E pelo jeito, nem eu, né? Meu Deus. Será que eu fiz alguma coisa com a Raquel ontem à noite? Eu gostava muito dela, né? Gostava? Eu amo a minha esposa, cara. Eu amo ela mais do que tudo. Mais do que tudo? Não pode puxar uma cadeira que vai ficar aqui por muito tempo. Não é, Pedro? Oi, só um minuto. Papai já fala com você, filho. Falta só mais um relatório. Papai depois leva você no cinema, tá bom? Ih, não esquenta a cabeça com o Pedro, não. Vive ocupado. Se quiser fazer amizade mesmo, é com esse outro cara aí, bem mais simpático. Ué, eu não tô ocupado, eu tô comendo. Toma isso, você tá? Não, valeu. Tu quer, parceiro? Que parceiro, meu irmão? Eu já disse que eu não sou parceiro de bandido. Meu nome é João. É, João. Tá vendo? João. Sabe ler? Só mais um pai. Aqui ninguém é bandido, rapaz. Aqui ninguém nunca matou, nunca roubou, coisa parecida. Aqui só tem pessoas do bem, honestas, tentando viver nossas vidas. Mentira, cara, mentira. Você tava ameaçando a Raquel, não é? Ô, dá pra fazer silêncio aí? Eu tô trabalhando. Fala. Liberdade é mais do que andar solto por aí, parceiro. Aqui todo mundo também é certinho, João. Você bebe? Mas é como eu disse, os certinhos um dia também podem acabar presos. É só perder a chave. João, eu amo ela mais do que tudo. Mas ela não vai se ver livre de mim, não vai. Muito gorda. Você agora que a mamãe pediu, Deus o descanso vai ter que... Acho que se eu passar lá em 3 vezes dá, hein? Só mais um gole, vai ser só mais um gole. Bom, gente, vamos falar um pouquinho aí desse vídeo, né? Que, na verdade,
ele faz a gente pensar um pouquinho. Vocês chegaram a reparar no que foi colocado, escrito lá atrás na parede? Ele traz para a gente... No Evangelho, segundo João, versículo, capítulo, né? Então, vamos perceber o que ele quis dizer. Foi exatamente o capítulo, né, do Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo é o 32. Então, vamos ver o que é que ele fala nesse versículo aqui, do capítulo 8, do versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então, olha só, é exatamente isso que a gente vai estudar um pouquinho hoje. Se a gente prestar atenção, é a verdade que Jesus veio nos mostrar, né? E que verdade que é essa? É o Evangelho, né? É a verdade que ele quer que o mundo todo conheça, mostrando para nós que nós temos que nos desapegar da matéria, né? Porque a matéria é temporária, ela é necessária para o nosso progresso. Mas não somos só seres materiais, né? Nós somos seres espirituais. Então, percebam nesse vídeo como as pessoas, na verdade, se aprisionam, né, em função dos seus apegos, dos seus vícios, seja pela gula, né? Aquele rapaz que estava lá também só pensando em comida, outros pelo ciúme. Então, muitas vezes, nós temos a liberdade para ir para lá e para cá, para onde a gente quer se locomover, mas nós não somos verdadeiramente livres, porque o nosso coração está aprisionado. E aí, por várias situações, por vários apegos, por várias sensações que, na verdade, acabam aí dominando a criatura. Então, muitas vezes, quando a gente está diante de dificuldades, de sofrimentos, né, das nossas dores, o que é que a gente precisa perguntar? E aí é que vem. Será que nós realmente somos inocentes? O que nos prende? A gente precisa pensar nisso até para ajudar essa liberdade de pensar, essa liberdade de consciência. O que é a liberdade? Qual a nossa responsabilidade? Então, veja bem, se a gente prestar atenção nessas perguntas todas, a gente acaba reparando que nem sempre nós somos inocentes e que, de fato, às vezes nós estamos aí presos a algum vício, algum hábito, em alguma emoção e que nós não conseguimos nos libertar. Então, isso realmente é bastante complicado. Vamos, então, gente, achar aqui a definição de liberdade. Liberdade é a faculdade que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme a sua própria vontade. Desta forma, o homem é, por natureza, dono de si mesmo, isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário para conservar o seu desenvolvimento. Quem traz isso para a gente é o Rodolfo Caligares, que está no livro As Leis Morais, na página 148. Antes até da gente seguir, alguém queria falar alguma coisa? Alguém conhecia esse vídeo, esse filme que fala um pouco isso? Ou conhece os Amigos da Luz, gente? Não? Ninguém tinha visto? Alguns vídeos deles, é bem bacana. Eles bem abordam o tema de maneira bem didática. Bem mais leve, didática, né, Paulo? É verdade. Então, olha só, quando a gente vai lá para ver sobre liberdade, a liberdade é agir segundo a nossa vontade e o que eu entendo que é melhor para mim. Mas essa não é a liberdade plena. Por quê? Porque a partir do momento que nós vivemos em sociedade, nós temos direitos, mas nós temos deveres também, né? Então, nós sabemos que os nossos direitos terminam quando inicia do próximo, quando inicia do meu irmão.
E aí é que está a grande dificuldade nossa, né, da humanidade. Saber esse ponto de equilíbrio. Porque, na maioria das vezes, nós exageramos no nosso poder de liberdade. E, na verdade, nós não agimos da mesma forma para com a liberdade do outro. E a gente quer sempre aí cercear o livre-arbítrio do outro. Vocês concordam que a gente acaba fazendo isso? Então, olha só, liberdade, então, é o estado de pessoa livre, isenta de restrição externa ou de alguma coação física ou moral. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Podemos seguir? Quero que fiquem super à vontade e participem, tá bem? Então, ainda continuando sobre o que Calegares traz para a gente, essa liberdade, porém, ela não é absoluta, como eu falei agora há pouco, e também não poderia ser pela simples razão de que, convivendo em sociedade, o homem tem o dever de respeitar esse mesmo direito de cada um dos seus semelhantes. E nem sempre a gente faz isso, né? A gente acaba atropelando e não enxerga onde é que começa a liberdade do outro. Vamos ver um pouquinho sobre liberdade no relacionamento humano, que ela é sempre relativa. Por quê? Desde que dois homens estejam juntos, há entre eles direitos iguais, recíprocos, que a gente cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 825. Então, olha só, e esse é o nosso grande desafio, né? Porque, geralmente, cada um de nós buscamos o nosso próprio interesse. A gente vai atrás daquilo que a gente quer. Então, vocês acham que existem posições no mundo em que o homem pode gabar-se de gozar uma liberdade absoluta? O que vocês acham? Vocês acham que ele pode ficar todo dono de si, dizendo que ele tem uma liberdade absoluta? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Rita. Oi, lá, pode falar. No caso aí, então, pelo que a gente está entendendo, né, a responsabilidade também priva a gente de certa liberdade, né? É porque a gente a gente vai ver a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. Uma você pode tudo, a outra você tem que entender que tem a lei da causa e efeito. Então, ao mesmo tempo que você se acha livre, como a gente viu lá no filme, olha só, em quantas coisas a gente está preso. Então, a liberdade é muito relativa, né? Que foi o que a gente acabou de ver agora. Nem sempre se você fizer aquelas perguntas que eu coloquei, será que realmente a gente pode se considerar uma pessoa totalmente com uma liberdade plena? Essa é a grande questão. Entendeu, Laudinei? Laudinei. Eu sempre ponho um acento. Então, a resposta seria não, né? Não, exatamente. Porque nós todos precisamos, a gente necessita um dos outros. Os pequenos como os grandes, não importa. O rico ou o pobre, né? Então, portanto, não tem possibilidade de existir, de termos essa liberdade absoluta. Seja até no trato com o outro, no convívio entre as pessoas da sociedade, no meio social, porque nós sempre vamos precisar encontrar um equilíbrio para respeitar também a liberdade do outro. Acho que está claro, né? Alguém quer colocar alguma coisa? Bom, vamos lá. Posso falar uma coisa? Claro, sempre. Eu tenho esse entendimento assim, que para você poder cumprir bem as leis divinas, nós somos aprendizes ainda. Nós temos que desenvolver virtudes e cada lei é compatível com algumas virtudes. A lei da liberdade, ela é extremamente ligada à responsabilidade. Por quê? De todas as leis que nós vamos ver, nós podemos não cumprir nenhuma. A gente tem o livre-arbítrio para querer cumprir ou não. Só que tem uma lei que a gente não pode fugir, que é a ação e reação.
Causa e efeito, né? Então, o que acontece? Quanto mais responsabilidade você tiver, que é o que a gente precisa desenvolver, mais a gente irá exercer a lei da liberdade. É isso mesmo. Inclusive, essa lei do livre-arbítrio e da felicidade é o tema da nossa próxima aula, que está super ligada no relacionado na liberdade de pensar e na liberdade de consciência. Essa aula foi dividida, mas é uma muito ligada à outra, né, Gláucia? Porque a lei da liberdade, ela é extremamente, assim, complexa. Sim. Até no respeito à liberdade do outro, ainda a gente tem muito que avançar. Estamos engatinhando, né, Gláucia? Sim, por exemplo, quando a gente vê um filho, alguém que a gente gosta fazendo alguma coisa que a gente sabe que não vai trazer coisa boa, e a gente fica desesperada, a gente não é muito complicado. Se vocês puderem, já viram aquele vídeo do professor, dá para entender bem a lei da liberdade também. Verdade. E é isso mesmo, é uma lei que, você vê, ela foi até subdividida exatamente para isso, porque a gente às vezes passa por cima e acaba não limitando a liberdade do outro, até impedindo que o outro cresça, porque a gente acaba não deixando espaço para outra pessoa. É o que a gente falou anteriormente, você tem o seu direito, mas você tem o seu dever também. Então, é muito importante a gente entender essa liberdade no relacionamento humano. Ambos têm o mesmo direito, né? Eles são recíprocos. Mais alguma coisa, Glau? Vamos lá. Não, pode seguir. Legal. Vamos ver aqui, olha. Não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Isso está em Mateus, no capítulo 7, versículo 12, né? Então, vamos pensar bem, começamos a entender melhor um pouquinho até a lei aí de causa e efeito, que é a compreensão da liberdade nos faz perceber que para progredir precisamos uns dos outros e que temos direitos recíprocos que precisam ser respeitados, porque qualquer prejuízo que provoquemos ao semelhante não ficará impune diante de Deus, que é justamente a lei da ação-reação, causa e efeito. Então, a gente começa a entender essa lei. Tudo, na verdade, no universo é uma sintonia, é reciprocidade. Então, nós precisamos entender o que é que nós estamos fazendo com a nossa liberdade. De que modo eu estou usando ela? Para o crescimento do outro? Para o meu próprio crescimento? Será que é para maltratar, para prejudicar, para ferir o outro? Então, por isso que eles batem muito na tecla sobre os direitos recíprocos, porque nós precisamos respeitar os limites para que a gente não utilize nossa liberdade de uma forma negativa, com que a gente acaba, às vezes, até prejudicando outras pessoas. Então, Mateus, nesse capítulo, aborda muito sobre isso. Liberdade de pensar e liberdade de consciência. Essas duas liberdades, elas precisam ser bem compreendidas, porque existe, né, olha, a lei da liberdade é bem compreendida quando aprendemos a fazer relação entre a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. Parece a mesma coisa, né, gente? Mas não é. Liberdade de pensar. A liberdade de pensar, ela é plena no ser humano. No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, porque não há como pôr uma marra no que ele quer. A gente pode pensar o que a gente quiser, vocês concordam? O que a gente quiser, a gente pode pensar. Agora, vamos entender se isso pode, de fato, acontecer sem que nós aqui... se alguém proíba a gente. Não, eu posso pensar o que eu quiser.
Já a liberdade de consciência, né, nesse contexto que a gente está vendo, se representa como nos esclarecem os espíritos da codificação, um pensamento muito íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. No entanto, à medida que os espíritos evoluem, a consciência do bem e do mal, ela está mais bem definida neles, de sorte que a liberdade de consciência vai regulando as relações interpessoais e reflete um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Então, quando a gente começa a ter a liberdade de consciência, é porque a gente está refletindo mais sobre essa liberdade que a gente está conversando aqui. Eu quero ver, de fato, se eu estou fazendo alguma coisa que está prejudicando o meu próximo ou não. Então, isso é bastante interessante, né? Porque se a gente pensar bem na liberdade de pensar, por exemplo, alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. Se a gente falar lá na liberdade de pensar, porque é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves, né? Então, a gente pode até não fazer acontecer, mas aniquilar o pensamento, não. Porque, agora, o homem responsável pelo seu pensamento, ele é responsável perante Deus, porque só Deus que vai conhecer de fato esse pensamento e vai saber se condena ou absolve ele segundo a justiça de Deus. Já a liberdade de consciência, ela nos cobra, né? Ela estabelece alguns parâmetros entre o certo e o errado. Então, a consciência acaba colocando freios no pensamento, que muitas vezes você pode pensar o que quer, o certo e o errado. A consciência vem e estabelece exatamente aquele controle moral, sabe? Aquele controle ético nas nossas atitudes, nos pensamentos e nas ações. Então, para compreender bem a liberdade, nós temos que fazer essa relação entre a liberdade de pensar e a liberdade de consciência, né? Então, por isso que é bom a gente ter essa clareza, fazer essa relação. A consciência, gente, é o centro da personalidade. E não é somente a faculdade de perceber, mas também o sentimento que a gente tem de viver, de agir, de pensar, de querer. O ego também é denominado uma mente consciente, ou consciência, e é constituído de percepções, de memória, pensamentos, sentimentos, né? Qual que é o resultado dos entraves a respeito da liberdade de consciência? É acabar constrangendo os homens a agir de uma maneira diferente ao seu modo de pensar. Os que vai tornar as pessoas hipócritas, né? Então, a liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso, como a gente acabou de ler, porque à medida que a gente vai se desenvolvendo espiritualmente, isso também vai fazendo mais sentido a minha liberdade de consciência. Eu vou saber sempre definir melhor o que é certo e o que é errado. Então, percebam que à medida que nós vamos evoluindo, a nossa consciência, o nosso entendimento sobre o bem e o mal se amplia, de modo que eu vou conseguindo compreender melhor o que é certo, o que é errado. Eu começo, então, com a consciência a realmente evoluir e procurar um processo, inclusive, de autoconhecimento, de uma transformação interior. Você sabe que Paulo de Tarso, né, tem uma frase que diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente, já uma pessoa com nível muito elevado, um espírito muito elevado, já conseguia entender a diferença de um pensamento, de uma liberdade de pensamento e uma liberdade de consciência. Então, é importante a gente ver essas diferenças, sabe, gente? Então, a liberdade de consciência,
É ela o fruto de experiências e crenças individuais, elaboradas no contexto cultural onde a criatura humana está inserida e que se manifesta de acordo com a evolução espiritual do ser. Assim, enquanto a liberdade de pensar ela é ilimitada, a liberdade de consciência ela sofre essa restrição, já que depende do meu nível de evolução espiritual. Então, olha só, a consciência não esclarecida pode alimentar ideias malsãs, gerar e provocar ações moral e eticamente abusivas, resultando na manifestação de sofrimentos e de desarmonias para si próprio e também para os outros. Então, olha só como é profundo tudo isso realmente, né? Então, enquanto a gente não adquirir essa consciência mais plena, mais forte, a gente vai errando, a gente vai sofrendo, a gente vai tendo dificuldades, desajustes emocionais, né, desarmonias psíquicas. Então, é importante a gente pensar na nossa evolução espiritual. Isso vai acabar se modificando, vai se aprimorar. Tudo bem, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Posso seguir? Os embaraços à liberdade de consciência, a propagação de doutrinas perniciosas e a escravidão humana são exemplos de desvios provocados por espíritos imperfeitos, dominados pelo orgulho e pelo egoísmo. A escravidão de antigamente dá lugar à escravização moderna do homem pelo homem, do homem pela máquina, do homem pela economia, do homem pela política. Então, todo aquele que tira proveito do outro, usando-o egoisticamente para atingir os seus próprios fins, acaba transgredindo a lei de liberdade. Então, é bem isso que a gente está falando, né? Nós precisamos cada vez mais trabalhar na nossa evolução, para que a nossa liberdade de consciência seja maior, mais ampliada, e isso possa ser, de fato, reproduzido, né, refletindo a gente num ser mais feliz, mais sereno, né? Então, é bem importante a gente fazer esse parâmetro. Liberdade e escravidão. Olha, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, a questão 829. Há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? Né? Toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrário à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Então, a gente falou sobre aquela escravidão no passado e agora. Então, aquele que tira proveito, né, da escravidão é sempre culpado de violação de uma lei da natureza, né, que é a liberdade. A escravidão humana é um mal, e o mal é sempre um mal, e não há sofisma que se torne, que ele vire uma boa ação, né? Então, a responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Isso está na questão 830 do Livro dos Espíritos, na página 432. Então, é aquilo que a gente está falando, a gente não pode nunca violar, né, tirar proveito de alguém em nosso favor. Isso é uma escravidão de fato. Respeito à liberdade. Sempre que nos é possível, podemos e devemos trazer ao caminho da verdade os que transviaram, servindo-nos, a exemplo de Jesus, da brandura e da persuasão e não da força. Como nos esclarecem os espíritos superiores, se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. É a única coisa. Mas nós não cremos que o melhor meio de fazer seja
à violência, né? Porque a convicção não se impõe. Olha que forte isso, gente. Olha que profundo é isso. Então, de fato, a convicção ela não se impõe. O outro precisa ser convencido, mas, como ele diz lá, com brandura, com persuasão, com amor, com fraternidade, com entendimento, que é exatamente o que Jesus fez e faz como exemplo na vida que ele teve aqui na Terra e que nos deixou aí um ensinamento grandioso a respeito de fraternidade, não de força. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Para finalizar, eu trouxe uma frase aqui de Gandhi que tem muito a ver com o que a gente, até no começo do filme lá que nós vimos. Olha só que interessante. A prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. Então, meus amigos, assim, a gente tem que, de fato, prestar atenção no que a gente está pensando, fazer aquelas perguntas para a gente, porque às vezes eu acho que eu sou uma pessoa inteiramente livre, mas eu não consigo dormir direito, né? Porque tem alguma coisa atrapalhando a minha consciência, tem alguma coisa que eu acabei não agindo muito bem e está me aprisionando. Então, cabe bastante reflexão e cabe muito a nossa capacidade de continuar nos nossos estudos, na nossa evolução espiritual, para que a gente tenha melhor e com mais clareza o discernimento do que é certo, do que é errado. Então, é isso que eu trouxe para vocês em relação ao tema de hoje. E eu gostaria muito que vocês também colocassem para mim se ficou claro, quem quer trazer alguma contribuição. Eu acho que é sempre muito gostoso essa troca e importante para nós também. O que vocês acharam, o que vocês entenderam, o que vocês estão pensando a respeito dessa liberdade de pensar, dessa liberdade de consciência? Vocês já tinha passado para vocês essas duas questões, e se existia diferença entre uma e outra? Porque às vezes a gente só acha que é uma liberdade, né? E na verdade a gente aí tem que lidar com essa liberdade de pensar e com essa liberdade de consciência. Zibéria, querida, você que tem sempre alguma coisa muito boa para trazer para a gente, me fala o que você achou, se você quer contribuir com alguma coisa para a gente. Rita, de momento não. Eu estava tentando lembrar umas coisas que eu aprendi com o Rodolfo Caligares, que ele é da minha família. Isso, mas foi muitos anos atrás, foi anos 60, imagine. E a memória não está ajudando, porque ele só falava muito sobre as leis morais, né? É verdade. Eu até trouxe... Eu não consigo, eu tenho ela, mas parece que eu não consigo transmitir. Alguma lembrança muito vaga. O tempo passou muito, né? Glaucinha, você, querida? Eu acho que... Rita, Oi. O que eu acho que está todo mundo em silêncio, porque eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem. Enquanto a gente estava aqui, né, escutando, eu fiquei pensando, como é que a gente se comporta com os filhos, né? Então, muitas vezes você fala, você não dá liberdade, eu estou falando a liberdade assim, você não aguarda ele errar, ele aprender, você quer impor, né? Então, estou falando no âmbito assim, de relacionamento com o filho, nos relacionamentos afetivos, no trabalho, eu não sei, eu acho muito difícil. Mas, de qualquer maneira, né, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a se colocar no lugar do outro. Eu acho que né? A melhor coisa se isso não serve para mim, então eu não vou fazer para o outro. Então, isso já dá assim, um parâmetro, né, que faz com que você
tem uma atitude mais ética, porque se não vale para você... liberdade do outro, né? Não vai valer para o outro, mas olha quanta coisa a gente está vendo hoje. O não respeito à liberdade, né? Quantas coisas, né? É agressão às mulheres, é agressão ao pessoal que é negro, é agressão, aliás, a forma de pensar, né? Então, hoje, assim, quem torce para um time é contra o que o outro. Quem é de uma área política é contra. Então, eu acho que essas questões todas elas estão muito presentes, mas eu acho difícil, bem difícil. Por isso que é aquela coisa, né? Hoje, convivendo mais junto com todos os membros da família por conta da pandemia, de a gente ter que ficar recluso e tal, é um exercício que a gente tem que fazer, é uma oportunidade que a gente tem para fazer. Porque nem preciso olhar lá fora para ver briga do outro, do racismo, enfim. Dentro de casa é isso. Eu acabo transgredindo, eu acabo intervindo na liberdade do outro, né? Então, estudando esse tema que foi escrito há tanto tempo e trazendo hoje, é uma lição enorme que eu tenho dentro de casa, porque a gente não tinha essa oportunidade de estar 24 horas ali no mesmo ambiente, cada um cuidando do seu cada qual e fazendo as suas coisas, e de repente você olha mais para o seu umbigo, mais para os seus problemas e acaba não enxergando do outro. Eu tiro a liberdade do outro, seja até, às vezes ele vai colocar alguma coisa, eu corto, né? Então, é muito isso, né? A gente vive num conflito e nem precisa sair de casa, dentro de casa mesmo a gente já se vê nisso tudo. Então, olha a importância desse aprendizado de hoje, de deixar o outro chegar com a liberdade dele e eu não impedir, eu tenho que respeitar o direito dele. E eu acabo não fazendo isso, eu acabo atropelando. Então, isso também está muito dentro desse tema da liberdade de pensar, da liberdade de consciência. Aí chega depois, na hora que você está consigo mesmo, essa coisa vem aqui latente na sua cabeça te cobrar. Então, é aí que você percebe que tem coisa para você evoluir, para você aprender, e tem essa oportunidade de se revisitar, se olhar e falar, pera, eu não estou fazendo a coisa certa, eu estou transgredindo, Então, essa liberdade minha, eu posso pensar, ficar aqui com a cabeça pensando no que eu quiser, mas às vezes eu não me manifesto, mas eu estou pensando. Só de eu pensar já é ruim. Aí, quem vai julgar para saber se, né, como a gente viu lá atrás? Desde que eu é que tenho que ser punida ou não, né? Mas não pelo outro. Agora, se está me fazendo mal, se aquilo não foi bom para mim, com certeza eu não agi bem. Então, a minha liberdade eu transgredi em relação ao desrespeito com o outro. Agora que eu estou vendo a Viviane aí, tudo bem, Vivi? Glaucia, você ia falar alguma coisa, querida? Marilena? Então, eu acho que a pandemia, de uma forma ou de outra, nos trouxe muitas questões relativas a esse tema que não tem como não refletir. Que a gente o vírus é algo que você, embora exista pessoas que não acreditem nele, que acham que não é tão grave assim, mas você compactua em espalhar alguma coisa. Então, tem gente que não quer usar a máscara. Estou invadindo a liberdade do outro? Claro, né? Então, só que eu já vi discursos de pessoas, não, eu preciso ter a minha liberdade de não usar máscara. Só que esse exercício de liberdade vai causar um impacto na saúde de todos os que o rodeiam. Respeitam a questão hoje atual. Então, se era uma coisa meio que ficava para a gente meio nebulosa, agora veio de uma forma assim, muito concreta essa questão da liberdade durante a pandemia. Até no exercício de você
a opinião do outro, seja nas questões políticas, seja nas questões, como você deve respeitar, por mais que você não concorde, né? Às vezes dá até uma dorzinha, mas a gente lembra que a liberdade de consciência de cada um. Então, qual é o limite? O limite é que a gente tem que ter responsabilidade com a nossa liberdade. A gente não pode prejudicar o outro. Exatamente. No exercício da liberdade. Porque a gente deve lembrar que todas as leis, elas estão... A gente faz separado por uma questão didática, mas elas se interpõem a todo motivo. Então, por exemplo, como que eu vou poder exercer a lei da liberdade se eu estou contra a lei maior que é amor, justiça e caridade? Cadê a fraternidade, né? Então, como que eu vou exercer a lei da liberdade se eu não exerço todas as outras, se eu passo por cima de todas as outras? Liberdade não significa isso. Liberdade é você escolher o seu próprio caminho de evolução, não em prejudicar o outro, né? E outra coisa também é que quando eu tenho um gato aqui mexendo nas coisas, que quando a gente deve sempre lembrar da parábola do filho pródigo, que hoje a gente chama de 2 irmãos, o pai representa Deus e o filho quis ir embora e vender a propriedade. Isso era uma transgressão muito grande. Não se vendia a propriedade, porque se passava ao longo de gerações, era a identidade da família. A família, né? Mas o pai, mesmo sabendo que o filho fez uma má escolha, ele deixa que o filho vá. E para a gente, isso é uma coisa assim, pelo menos para mim, tem muita dificuldade em... Por que não? Em agir assim, né? Deixar. Sim. E quando o filho volta, depois de ter caído em si... Ele recebe de braços abertos. Ele recebe de braços abertos. Então, Mas ele deixou, ele respeitou a liberdade desse filho, vai, né? Ele não falou nem quebra a cara, não, vai. E quando ele voltou, ele não perguntou nada, ele só acarinhou, acolheu, né? E o outro irmão é que não gostou muito de tudo isso, porque ele fez tudo direitinho, como é que... Porque a questão do outro irmão também, qualquer dia a gente pode usar uma parte da aula para discutir isso. Que um é ego aparente e o outro é ego camuflado, aquela falsa bondade, né? Mas nós somos filhos pródigos também, voltando à casa do pai, né? Pelo menos nós estamos tentando, eu acredito, só de estar estudando, refletindo, a gente está fazendo esse caminho. E quantas vezes a gente já não vendeu tudo e saiu por aí, e Deus sempre esteve lá à nossa espera. Então, a gente está voltando, procurando essa volta de uma forma. E a gente vai discutir a lei da liberdade, eu acho que durante o ano inteiro. Quando a gente for ver, por exemplo, a programação reencarnatória, quando a gente for ver outras leis, a gente sempre vai... a gente sempre vai trazendo todas as leis, porque elas não são separadas. Então, a gente ainda vai discutir muito sobre essa lei, porque ela é bastante filosófica, que às vezes a gente acha só que ser livre é poder fazer o que se quer, não existe uma liberdade existencial também, né? Existe também a questão do sonho, quando o corpo se liberta através do sono, para onde a gente vai, quais os mecanismos que a gente tem no subconsciente da gente, né? Que aquela polidez que a gente carrega na hora do sono, não há entraves. Então, é uma forma até de autoconhecimento.
E a Não gente deixa de vai... ser uma liberdade, né? Só que é uma liberdade que você tem um respeito aí. Então, Então, a gente ainda vai falar sobre a lei da liberdade durante o ano inteiro. E aí, pessoal, alguém quer colocar alguma coisa? Plínio? Uma pergunta, um questionamento, né? A questão, por exemplo, da liberdade, se falou-se muito também da liberdade de não avançar, né, adentrar a liberdade do outro e causar efeito contra o outro. E o causar efeito contra mim, contra a minha vida, né? Então, ela entra nessa questão também de uma liberdade, por exemplo, sei lá, eu acabo extrapolando e bebo a vida inteira, e aí? E isso, eu tenho essa liberdade de escolher esse caminho, não estou interferindo na vida de uma outra pessoa, mas estou interferindo na minha própria vida. A gente vai ver isso sobre essa questão do livre-arbítrio, mas olha só, lembra que eu falei também da causa e efeito. Você está se prejudicando, não tem a menor dúvida. E você, por conta desse exemplo que você deu, por exemplo, da bebedeira, obviamente você também pode ter transgredido com alguém. Você teve liberdade para fazer isso. Mas qual foram as consequências para você e para o outro? Ah, eu não fiz nada para ninguém. Ok, mas e para você, né? Para você mesmo. Depois que passa a bebedeira, como é que será que você vai ficar? Aí entra a sua liberdade de consciência, né? Vem o freio por lá. Peraí, é o juízo, né? Então, você tem total liberdade. Só que nada vai ficar impune, nem o que você está fazendo para você mesmo, nem para o outro. De uma forma ou outra, é um crescimento, é um aprendizado. Você acabou se desrespeitando, né? Se transgrediu, e possivelmente pode também ter feito isso com outra pessoa, e que você não vai ficar bem com isso depois. Na verdade, então, a lei de liberdade, ela acaba tendo um monte de ramificações, né? Sim. Exatamente o que a Cláudia acabou de falar. Pode falar, Cláudia. Esse exemplo que o Paulo citou, nós vamos voltar novamente. Amor, justiça e caridade, a lei maior. Quando você tem o livre-arbítrio de escolher este caminho, você tem. Tanto é que a gente vê inúmeras pessoas que fazem isso. Só que você está infringindo a lei maior, amor, justiça e caridade com você. Então, as leis da liberdade não se aplicam apenas ao outro, e sim a si mesmo. Então, a gente chama isso de suicídio inconsciente. Lembra de André Luiz? Quando ele ficou no umbral, que ele foi acusado de suicídio, ele não entendeu o significado. Como assim? Me matei, né? É exatamente. E não é só através da bebida. Quando a gente entra em relacionamentos abusivos, quando a gente se auto-boicota, quando a gente nutre sentimentos que vão nos gerar até doenças físicas, que a gente sabe que é tudo interrelacionado, né? A doença é apenas uma consequência, né? Uma consequência. Tudo isso é uma transgressão do amor, justiça e caridade para com você. Porque como a gente vai amar o outro como a nós mesmos se nós não nos amamos? E à medida que você vai evoluindo, aí é que vem na consciência a questão de você saber bem o que é certo, o que é errado. Você começa a se autotransformar, porque você vai tendo um autoconhecimento, você passa também a se conhecer os seus limites, o que você fez realmente de bom, de bem para você, para o outro. Então, é um autoconhecimento que vai nos ajudando nessa escala evolutiva, porque a melhor coisa que tem é a gente se conhecer, porque a gente ainda não se conhece, a gente vai se conhecendo assim, como você deu nesse exemplo, por exemplo, né? Porque uma hora, na hora que a bebida passa, a pessoa vai e começa a se cobrar. Tem uns que não lembro o que eu fiz, que pode ser uma fuga esquiva também da pessoa. Aí eu bebi tanto que eu não lembro, porque às vezes fica com vergonha, e aquilo a própria pessoa começa a se cobrar daquilo, né? Mas isso tudo a gente vai ainda
conversar bastante. É muito complexo. Se a gente parar para pensar, a gente tem muito que aprender. A gente tem muito que crescer ainda, e crescer, que eu falo, é isso, se olhar e começar a se conhecer, começar a se avaliar e ver as consequências daquilo que você faz. O que aquilo está relacionando, está ocasionando no ambiente que eu vivo, com as pessoas que eu me relaciono, no meu trabalho, né? Qual que é o reboque disso tudo para mim também? Porque tem o reboque, né? É o retorno. Assim como outras manifestações, como a ação, entre outras, a gente também poderia considerar a liberdade de pensamento como uma ferramenta um pouco mais precisa para avaliar o grau evolutivo do espírito, por exemplo, ou fazer uma correlação entre porque, assim, eu imagino que conforme mais evoluído, menos pensamentos negativos, uma frequência vibratória diferente. Então, poderia também servir de ferramenta avaliativa, ou fica mais direcionado às atitudes, digamos assim? E quem avaliaria nesse exemplo que você está falando, Laudinei? Nós mesmos, para podermos entender e se situar um pouquinho melhor. Vou falar, depois a Gláucia também fala a opinião dela. Eu penso assim, olha, quanto mais a gente se evolui, cresce e começa a entender o que a gente fez que não era tão bom e começa a se melhorar, algumas coisas acontecem com a gente e você não revida, você acaba passando por cima, ou então compreendendo muito. Até quem olha e fala assim, aquela pessoa é uma tonta, está sendo humilhada, ofendida, nem tomou reação nenhuma, porque aquilo não chegou a maltratar a gente, porque aquilo já é muito pequeno. Você consegue, às vezes, passar por cima de uma malcriação, de um destrato, de alguma ofensa perante os outros, sem aquilo te machucar, porque aquilo não te ofendeu. Você mesmo releva sem se machucar, e isso é uma evolução. Então, quando aquilo não te mexe, não te ofende, não te machuca, em outros tempos, uma mesma ação já te machucou, peraí, eu já cresci, porque o meu olhar, eu já estou com um olhar diferente para essa ação. Eu já começo a compreender que, de repente, o outro está fazendo isso para mim porque ele ainda precisa muito de ajuda, ele precisa muito de compreensão, precisa muito de carinho. Mas como é que eu vou dar carinho para quem está te maltratando? Não, ele precisa sim, ele precisa de alguém que o ouça, de alguém que trate ele com respeito. Quando você não chega a se ferir com algumas coisas e ainda consegue se doar, é porque a gente já está numa outra visão. Isso é só um exemplo, não sei se ficou claro para você, se eu me fiz entender. Quando alguma coisa já não me afeta, porque aquilo eu já tenho outro olhar para aquilo. Já estou com... Eu ainda quero acudir, eu quero fazer alguma coisa por ele, não revidar alguma grosseria, por exemplo, que alguém tenha me feito, sabe? Então, é uma avaliação que eu acho que talvez nem a gente perceba que a gente já evoluiu, mas a gente já tem uma resposta diferente. Meu comportamento já foi outro, meu olhar já foi outro. Entendeu, Laudinei, o que eu quis te passar? Então, Laudinei, pelo que eu entendi a sua pergunta, se os pensamentos estão de acordo com a evolução espiritual, é isso que você perguntou? Eu entendi diferente. Mais ou menos assim, ó. Eu vou me avaliar se eu melhorei, né? Como é que eu sei se eu estou evoluindo? Como é que eu avalio a minha evolução? Mais ou menos isso, não é, Laudinei? Isso, porque eu imagino assim, ó, que conforme mais evoluído estejamos, melhores são os nossos pensamentos. E a nossa liberdade de pensamento, na verdade, é infinita, né? Conforme é colocado. Sim. Então, assim, pode ser, porque a gente pode manifestar o nosso grau evolutivo através do sentimento, através das atitudes, e também através da liberdade de pensamento, em função do que você está pensando, a sua frequência. Se pode ser avaliado também assim, né? Visto que um espírito evoluído tem pensamentos mais adequados do que nós, espíritos menos evoluídos.
Não sei se eu me fiz entender, porque é meio, até eu não estou entendendo direito. Está em conflito. Eu entendi isso, que como é que eu percebo se eu estou evoluindo? E às vezes você nem percebe, porque a gente, quanto mais você vai evoluindo, mais você vai querendo se melhorar, se corrigir. Acho que é muito isso. Se eu já passei para um outro nível, na escola, por exemplo, eu vou me esforçar para estudar mais para eu passar para o próximo ano, sabe? Mas eu acho que isso é muito assim, quando alguma coisa ruim já não te afeta como te afetava antes, porque eu tenho outro olhar, eu tenho outro aprendizado, eu tenho um olhar diferente. Não sei se é isso, mas para mim eu entendo assim. Me lembra um pouco a borboleta. A borboleta, ela só consegue voar, né? Lembra assim, as duas asas. As duas asas, né? Uma asa é a sabedoria e a outra asa é um amor incondicional, né? Então, quando você tem um alinhamento entre o coração e a mente, no bem, né? Nas leis divinas do amor, aí a gente é que nem a borboleta. A borboleta, ela é uma larvinha e depois ela evolui, né? Então, assim, me lembrou um pouco das asas da borboleta, né? Para ela voar, ela tem que estar bem tanto no coração como também na mente, né? Bom, Laudinei, pelo que eu entendi, a gente primeiro tem um sentimento. Essas coisas que você colocou, elas não são separadas, elas são decorrentes umas das outras. Por exemplo, primeiro, sentimento. O sentimento para a gente é algo ainda tão inexplorável, a gente, pelo nosso pouco autoconhecimento, muitas coisas a gente não consegue nem identificar em nossos sentimentos. Aí, nossos sentimentos causam nossos pensamentos, eles são nossos pensamentos são frutos do nosso sentimento. Só que pensamento, ele tem algo diferente, ele é concreto e material. Tanto é que nós chamamos de formas pensamentos. Tudo que você pensa é matéria, nosso pensamento. Por isso que você vê nas colônias espirituais, aqueles prédios que eles nos trazem, não sei o quê, eles são fruto de uma união de pensamento. E as colônias mais avançadas de seres mais luminosos também é uma congregação de pensamentos cuja materialidade é mais sutil. E a partir dos pensamentos é que nós transformamos em ação. Mas, por exemplo, você veja só, existe uma frase que a dona Eusibéria usa muito na vida: pensou, pecou. O que significa isso? Que não precisa você fazer algo. Você pensou, a seta já está lançada, porque é material. Por que a gente fala orai e vigiai? Porque aí o vigiai o quê? Os pensamentos. Porque ainda os sentimentos são muito complicados para a gente. Então, como você vai identificar o que você sente? Que é o princípio do ser. Falar, por que será que eu estou pensando muito nisso? Por que será que esses pensamentos estão me chegando? O que está por trás desses pensamentos que estão me acontecendo nesse momento? Aí você vai atrás dos sentimentos que estão decorrendo. Mas não adianta você, às vezes, identificar um sentimento ruim, como a inveja, o ódio, a raiva, que todos nós temos, que faz parte ainda da nossa evolução, num grau maior ou menor. Você não adianta falar que ele não existe, colocar numa mochilinha, que um dia a mochilinha vai abrir a costura, porque de tanta coisa que você coloca lá. É entender por que você sente, é saber o que você pode melhorar.
É trazer a luz na escuridão, e não fingir que a escuridão não existe. Então, pensamento, antes de tudo, é matéria. E claro que quanto mais evoluído o ser, sentimentos melhores eles vão ter. Portanto, o pensamento deles é simplesmente uma consequência, né? Desses bons sentimentos. Não sei se eu consegui explicar o que você perguntou. É nessa linha aí mesmo. É uma manifestação, então pode avaliar diretamente proporcional, né? Ao verbo Exatamente. evolutivo. Porque é uma matéria. Tanto é, Osibéria, que na aula passada, eu acho que você não estava, nós conversamos muito sobre Evangelho no Lar. E eu estava explicando para eles que a vibração do Evangelho no Lar é um pouco diferente da vibração que a gente faz nas reuniões. Certo, é verdade. Então, eu fiquei hoje de fazer a vibração para explicar, e nós conversamos sobre a diferença de oração e vibração. Ótimo. Então, hoje eu fiquei de fazer a vibração e a oração para que eles consigam um exemplo, porque não existe o certo e o errado, como eu falei, tudo que a gente faz com o coração, mas apenas um exemplo de como a gente, partida, né? Como a gente usa a vibração dentro do nosso lar, no Evangelho no Lar. Por quê? Porque nós temos muita forma, pensamento em nossos lares, que nós vamos depositando. Todo sentimento ruim gera um pensamento ruim, que vai gerar miasmas, formas, pensamentos. Isso vai sendo depositado no teu lar, no seu ambiente de trabalho, em torno de você, gera doenças. É fato, é isso mesmo. Pensamento é força com o endereço certo. Sim. Nossa. É claro. Que você vai fazer, por isso que eu estou aqui. É que cada dia são aulas duplas, cada dia eu tenho que dar uma analisada, né? Mas eu vi depois, sabe, a gente sempre dá uma corridinha no YouTube. O titio está ali, né, disposto a nos oferecer, a gente aproveita. E eu então, fazer e outra coisa, Laudine, quando a gente faz uma oração, a gente não está emitindo um pensamento. Aquilo forma uma onda, como eu falei das ondas curtas, que vocês vão ver o ano que vem, a onda mais longa. Quanto mais sentimento você colocar naquele pensamento, as ondas vão ser mais curtas e, portanto, ela vai chegar mais longe. Então, é tudo relacionado, né? Com referência à onda, não sei, Glaucia, se eu falarei certo, é igualzinho de áudio de um rádio. Você ligou, você pega o que está no ar sempre, né? E o que você está pensando, da mesma forma, como se você estivesse em frente ao microfone, fazendo a transmissão do que está no rádio. Essas são as ondas que vão e voltam, e o nosso pensamento é esse, né? É igual onda, você está me ouvindo? Porque às vezes fica meio baixo, né? Tá. É igual onda de rádio. O rádio antigo, você não ligava o dial e já não começava a falar, você procurava a estação que você queria. É isso daí, né? Então, estão aí as ondas. E nós emitimos sempre. Alô? Está falhando um pouquinho. Falhou, né? Mas eu já entendi. terminei, fica à vontade. Legal. Bom, alguém mais quer colocar alguma coisa? Senão, a gente vai partir para as vibrações com a Gláucia. Okay. Ninguém? Gláucia, ninguém mais quer falar nada? Bom, então, a gente pode, como eu falei, eu vou dar um exemplo, né, de como, não sei se, acho que não tem nenhum tarefeiro aqui ainda, né?
No centro, enquanto estava aberto, nós, uma vez por mês, fazíamos uma reunião de tarefeiros. E a reunião que só entrava tarefeiro era feita aos sábados pela manhã. E seguia o mesmo trâmite que vocês assistem na segunda-feira pelo Zoom. Só a diferença qual é? A reunião era para limpeza fluídica do centro e de nossa casa. Então, a vibração era diferente. Era igual, eu vou fazer com vocês hoje como exemplo. E depois, no final, tinha uma comunicação, se possível, de um mentor espiritual para os tarefeiros. Então, é a mesma coisa quando você faz a vibração no Evangelho no Lar. Então, fica algo pessoal, né? É apenas um exemplo para vocês. Eu vou pensar na minha casa, mas vocês procurem pensar na disposição da casa de vocês. Pode ser? Então, vamos começar. Vamos nos unir, então, em pensamento com os nossos mentores, os mentores que sempre vêm estudar conosco, todos esses alunos da espiritualidade que também, formando um círculo de luz. Nesse momento, o círculo de luz envolve nosso lar. Toda a parte de fora de nossa casa, envolvendo numa bolha de luz, de energia, e essa luz se expande em torno dos nossos vizinhos. E nesse círculo, tendo sempre Mestre Jesus nos guiar, vamos entrando em nossa garagem, envolvendo tudo em luz, do teto ao chão, como se fossem gotículas de chuva caindo e energizando tudo, entrando nesse momento pela porta da frente de nossa casa, de mão dadas com os nossos mentores. Vamos inundando a nossa sala com essas gotículas luminosas, fazendo a limpeza, desfazendo todos os miasmas, todas as formas, pensamentos que por nossa invigilância deixamos espalhados. Tudo agora está limpo, higienizado. Partimos agora a nossa cozinha, energizando nossa água que lá está, colocando todos os fluidos para cada morador de nosso lar, que seja necessário para o nosso equilíbrio físico, mental, espiritual, que também o nosso alimento seja energizado com essa luz, trazendo-nos uma força maior, e que tudo que comemos nos dê uma força também, não apenas física, mas nos alimente em nossa fé, em nossa esperança. Vamos agora levando essa luz que invade nesse momento os quartos de nossa casa, envolvendo tudo com essas gotículas de água que purifica, do chão ao teto, limpando todas as paredes, tirando todas as energias que nos trazem
sentimentos, nos enfraquecem as energias, iluminando também os nossos sanitários, energizando tudo que lá existe, limpando, deixando apenas fluidos de equilíbrio e de paz. Vamos agora imaginar nossa família no centro de nossa casa, junto aos nossos animais que tanto nos trazem alegria, conforto. Estamos agora no centro de nossa casa, de mãos dadas com os nossos familiares, e do teto começam a cair pequenas pétalas de rosa, trazendo a cada um equilíbrio, sabedoria, energias de saúde, de bem-estar. Tudo em nosso lar nesse momento é equilíbrio, é paz, é tranquilidade. E abraçando cada familiar em essa luz, envolvendo, seja o que estão no plano físico ou no plano espiritual, que chegue até eles, nesse momento, uma rosa perfumada, com todo o nosso amor e carinho. E pedimos também que essas vibrações de luz envolva algum irmão que em nosso lar estiver nesse momento, precisando de auxílio, precisando de socorro, que ele seja conduzido pelas equipes espirituais para o atendimento que se faça necessário. Todos energizados, em profunda harmonia, nossos animais também envolvidos por todas essas energias de amor, de carinho. Vamos nos despedindo desses irmãos, dos nossos mentores, agradecendo com a nossa prece inicial. Pai, em sua infinita bondade, envolva o seu manto de luz e de amor a todos que nesse momento estão passando por dificuldades. Sabemos que nosso planeta atravessa um período que nos traz uma grande reflexão, uma vontade de transformação íntima. Mas há muitos que choram nesse momento, nos leitos dos hospitais, nas filas em busca das cestas básicas. Portanto, Pai, pedimos com um coração cheio de fé e esperança. Envolva esses irmãos que tanto necessitam em seu amor, em suas energias, fazendo com que chegue o entendimento a cada um de nós. Protege a nossa família e nos fortalece os passos, não nos deixe fraquejar. Que Jesus, nosso Mestre amado, esteja sempre de mãos dadas conosco, nos envolvendo, nos amparando e levando companhia a todos também que se sintam sozinhos e estejam doentes também da melancolia, das depressões. E agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, de podermos estudar, de podermos trabalhar em favor de nós mesmos e do próximo. Que assim seja, graças a Deus e ao bom Mestre Jesus.
Alguém quer comentar alguma coisa sobre entender a diferença, né? Que a Gláucia passou para a gente esse exemplo tão bom das vibrações no nosso lar, né? Quando a gente faz o evangelho no lar, da prece, acho que ficou super claro e foi muito bem conduzido, assim, foi bem gostoso de ouvir, viu, Gláucia? Obrigada. Plínio, Viviane, vocês estão quietos aí? Vamos, concentrados. Você falou? Deu para ouvir? Deu, vocês têm alguma coisa para comentar de diferença de vibração de evangelho no lar? Não. Só a conclusão que a gente fez errado todos esses anos, mas tudo bem, daqui para frente. Valeu. Sorte dos que a gente vibrou para fora, né? Chegou para eles, mas tudo bem. Agora a gente cuida e faz certo agora. Mas não existe certo e errado, né? Às vezes o objetivo é que é diferente nesse caso. E quando a gente fazia, algumas vezes a gente faz a prece de abertura do Evangelho e a gente acabava fazendo meio que uma vibração junto, sabe? Uma coisa mais... Ficar meio confuso, assim. Mas acho que agora a gente já entendeu, estamos mais direitinho aí no esquema. Nossa, eu senti uma vibração muito grande. Eu senti, assim, uma coisa muito forte. Não sei se vocês conseguiram sentir a mesma coisa. Sim. Agora, né? Tá falando? Serve chorar? Não sei por quê, chorei. Chorou? Yes. Ah, caiu que vingou aqui. Então, eu senti uma... Pingou aqui, ó. Eu senti uma coisa, assim, muito forte. Eu fiquei arrepiada muito. Nossa, foi muito. Gostoso, nossa. Valeu. Nós fomos bem amparados, nosso lar... É porque todos os nossos amigos aí se concentraram, levaram o pensamento, então veio a força, né? Bom, fechou a roda, isso. É isso. Muito bom. Paulo, você está com uma carinha assim? Tem alguma coisa para falar? Não, também estava concentrado e estava só sentindo. É muito bom. Bom, né? Bem bom mesmo. Então, vamos fazer a escala para a próxima aula? A escala. Isso, bom, Marilena. A vibração vai ficar o Paulo e a prece final a Kathleen, porque já estavam escalados. Agora, então, vamos ver quem vai fazer a... Olha a responsabilidade agora. Não, mas aí voltamos às nossas vibrações normais. Tá, pessoal? Então, a agenda cristã, quem faria para a próxima aula? Posso fazer, Renata. Quem faz a prece inicial? Ninguém se habilita? Eu posso fazer. Tudo bem. Quem que falou? Fui eu, mas pode fazer, então, você. Não, Plínio, pode fazer. Pode fazer o evangelho, então. Você faz o evangelho? Faço o evangelho. Então tá. Então eu faço a prece inicial, né? É isso? Tá. Tá bom. Plínio vai fazer evangelho de novo? Não, hoje não fui eu que fiz. Mas a semana passada foi. Não, mas ele já fez, não fez? Já. Eu não vou me colocar, porque eu acho que eu vou trabalhar na quinta, na vacinação. A prece inicial ficou a Tânia? Se alguém quiser fazer também, tudo bem. Estou me colocando à disposição, mas de repente tem mais gente que queira fazer, né?
Não, acho que pode ser a Tânia mesmo, ninguém. E Tá, eu então, Evangelho. certo. Tá bom, tá? Fechado aí a escala Que da bom. próxima. Tá bom. Bom, meus queridos, então, muito bom esse encontro, acho que é sempre um privilégio, uma bênção para todos nós. E quinta-feira que vem estamos aí com novos temas, né, Gláucia? Livre-arbítrio e responsabilidade. Se Deus Que quiser, vocês pessoal. e eu... Um que abraço a nós tenhamos todos e até nosso próximo semana- encontro. Tá, um Boa noite. abraço também. Boa noite, gente. Tchau. Agradecer Boa você, noite. Marilena. Tchau. Deu tudo certo lá com a... Ixi, eu acho que a Marilena tá aí. Marilena, obrigado. Deu tudo certo lá com a Andresa lá. Fui lá, consegui pegar o livro e pagar lá o que devia. Ah, que bom, que bom. A Andresa falou mesmo para mim que você foi no sábado encontrar com ela lá no centro, né, Paulo? Foi. Muito obrigado. O Paulo, você pegou o segundo livro, então, o tom 2? Passei na sua frente, viu? Imagina. Então, eu vou falar, eu esqueci de falar com a Andressa. E o Plínio e quem que pediu a apostila é só entrar em contato com a Andresa, então, para pegar a apostila. Tudo bem. É a Maria Filomena, né, que pediu a apostila. Mas eu acho. Vocês não me colocaram. Está falhando, eu não consegui entender o que você falou. Eu não estou no grupo 2, eu estou no grupo 1. Ah, tá. Ah, você está no grupo do primeiro ano? Eu também. Então, me colocaram no grupo 2. Então, eu não recebi nenhum comunicado. Mas sabe que nós recebemos o grupo da Sônia, porque a gente recebe o grupo do antecessor. Então, certo. Eu não sabia que você não estava. Como que você pode fazer para eu colocar? Você pode colocar no chat privado agora o seu número celular? Posso. Não, espera um pouquinho. Rita, para de gravar, por favor. Sim. Aí, ela pode me passar